Olá! Na nossa análise de hoje, vamos mergulhar num assunto que está, olha, virando o jogo no mundo dos esportes. Vamos entender como a análise de dados se tornou aquela arma secreta, sabe? Capaz de equilibrar a balança de um jeito que a gente nunca imaginou. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? É a clássica história de Davi contra Golias que a gente vê se repetir tantas vezes. E é justamente esse o cenário, esse o problema que a análise de dados se propõe a resolver. E aqui está a grande virada de chave. É uma mudança fundamental na mentalidade. A partir do momento em que o esporte é visto dessa forma, ele se torna uma indústria, como qualquer outra. E aí, eficiência e decisões inteligentes viram a peça central para o sucesso. Então, vamos fundo nisso. Como é que esses princípios de negócio, que agora são guiados por dados, se aplicam na prática aos esportes para criar uma vantagem real em campo? E aqui está o pulo do gato. Seja na hora de avaliar jogadores, usando análises para recrutar e contratar com mais precisão, ou até na forma de vender pacotes de ingressos e fechar patrocínios, os dados estão lá, guiando cada decisão. O lance não é necessariamente gastar mais, mas sim gastar de forma mais inteligente. Agora, vamos para um dos casos mais emblemáticos que mostra esse poder na prática, a história do Oakland A's. Esse caso foi um verdadeiro ponto de virada para o uso de dados nos esportes. A história é simplesmente fascinante. O time tinha um orçamento minúsculo, então nem sonhava em competir pelos grandes astros. O que o Billy Beane e a equipe dele fizeram? Usaram estatísticas para encontrar jogadores que os outros times simplesmente ignoravam. Por exemplo, eles olhavam muito para a porcentagem de chegada em base, em vez de só para as rebatidas. Era uma métrica que os dados mostravam ser super eficiente para marcar pontos, mas que o mercado não valorizava. Basicamente, eles montaram um time vencedor com base em números, e não em nomes famosos. E essa comparação deixa a diferença bem clara, né? De um lado, você tem a abordagem tradicional, do poder da grana. Do outro, uma estratégia muito mais cerebral, focada em encontrar valor onde ninguém mais está olhando. Essa é a essência da vantagem analítica. Bom, tudo isso nos leva do porquê para o como. Afinal de contas, onde é que se encontram esses dados todos que podem mudar o jogo? E o mais legal da era da informação é que muitas dessas ferramentas são acessíveis para todo mundo. Fãs, estudantes, quem sonha em ser analista, qualquer pessoa com um pingo de curiosidade pode começar a explorar esse universo. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Sites como o Sports Reference são verdadeiras minas de ouro, com dados históricos super detalhados de quase todos os grandes esportes. Para quem é fascinado pelos Jogos Olímpicos, a Olímpia é o lugar certo, cobrindo cada evento e cada atleta. E olha que interessante, para quem sonha em ser um gerente geral, o Real GM tem até um laboratório de GM onde dá para simular decisões, montagem de elenco, enfim, cada um desses sites é uma porta de entrada para esse mundo dos dados esportivos. E a lista não para por aí. Para entender o lado do negócio, fontes como o Sportrack são fundamentais. Lá você encontra detalhes de contratos, folhas de pagamento e entende como o dinheiro circula. Outros, tipo o Hotwire, já pegam os dados brutos e transformam em análises, em projeções que são super usadas por quem joga fantasy, por exemplo. De notícias quentinhas até dados brutos para baixar no Advanced Sports Analytics, a quantidade de informação hoje em dia é impressionante. Isso democratiza a análise esportiva. Então, fica bem claro que ter acesso aos dados é só o primeiro passo, né? O verdadeiro poder, a jogada de mestre, está em como essa informação é usada para tomar decisões mais inteligentes. Para a gente resumir, pensar no esporte como um negócio ajuda a entender a mecânica por trás de tudo. A análise de dados é a ferramenta que cria vantagem competitiva. E a boa notícia é que esses dados estão ao nosso alcance. O objetivo final de tudo isso, transformar números em vitórias. E isso nos deixa com uma provocação final para pensar. Com acesso a todos esses números e entendendo o poder que eles têm, qual seria a próxima jogada? Que estratégia inovadora poderia levar um time azarão até a glória? A resposta, como a gente viu, está nos dados.